No próximo domingo, que é na verdade a data em que você está assistindo esse vídeo, a Inglaterra entra em campo válido pela terceira rodada das oitavas de final da UEFA Euro contra a Eslováquia. E convenhamos que apesar de todos os desdobramentos e todos os tipos de contratempos, até aqui a seleção inglesa ela é um tanto quanto favorita. Embora, o que eu tenho ressaltado principalmente no meu Twitter, caso você não me siga, inclusive me segue, que o link tá aqui na descrição, de todas as seleções de uma terceira prateleira nessa UEFA Euro, a Eslováquia, se não for a mais organizada, entre as pelo menos 3 melhores está. Possui um dos artilheiros da Euro até aqui, que na verdade é o extrema Shirans, além do próprio Lobotka, que já é experimentado no mais alto nível jogando pela Napoli. Apesar do talento inglês ser em abundância, o esporte no final das contas ele é coletivo, então a Inglaterra precisa corrigir alguns pontos para que não sofra com uma casca de banana no domingo. Mas eu penso na verdade é muito mais além do torneio, eu penso mais no futuro, praticamente projetando uma classificação da Inglaterra e olhando para o restante do torneio. Essa Inglaterra ela é uma seleção, um conjunto que passa no final das contas segurança, ela é uma seleção que possui artifícios para poder trocar garrafas com times de uma prateleira mais alta. No fim das contas, o Southgate, no caso, ele é o grande culpado por possuir uma Ferrari nas mãos, mas não saber pilotar. Mas e claro, antes da gente ir para o assunto principal do vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você ficar a par dos próximos conteúdos e receber vídeos como esse. Além disso, curta, comente e compartilhe o vídeo, que essas 3 coisas me ajudam pra caramba para que eu continue produzindo conteúdo e o canal continue numa crescente legal. Inclusive, tô até num cenário um pouco diferente, não estou em casa, evidentemente, como vocês podem perceber, mas a gente trouxe o computador, porque afinal de contas a gente precisa trabalhar, não é mesmo? Mas enfim, bora pro conteúdo do vídeo. Vamos lá, uma coisa que a gente precisa entender é que um técnico de futebol, especialmente neste nível de exigência de treinar uma seleção inglesa, uma das mais tradicionais do futebol, é necessário que o técnico ele possua algum tipo de propósito, algum tipo de filosofia a seguir à risca. E desde que no fim das contas os resultados apareçam, tá tudo certo. A questão é de que apesar de não vencer nada desde 1966, quando ganhou a sua primeira e única Copa do Mundo até hoje, a Inglaterra não dá pra dizer que vem de resultados totalmente vexaminosos, pelo contrário. Em 2018 foi semifinalista da Copa, por um detalhe poderia ter batido o final. Na Euro de 2021, o torneio seguinte, chega até a final contra a ampla favorita Itália e acaba perdendo apenas nos pênaltis, e na Copa de 2022 acaba sendo eliminado nas quartas de final para até então, naquele momento, a campeã do mundo, França, inclusive amassando a seleção francesa no segundo tempo. A questão no fim das contas sempre vai ser desempenho. O desempenho ele não é convincente, ele não é eficiente o suficiente para que as pessoas confiem de que não, esse time está pronto para finalmente conquistar um título importante. Mas a verdade é que a gente sabe muito bem de que a Inglaterra ela não é a única desse bolo. A própria França, por exemplo, que é a atual finalista da Copa de 22 e que ganhou também em 2018 a sua segunda Copa do Mundo, vira e mexe é criticada pelo desempenho na cabeça das pessoas ser abaixo, ou não ser aquilo que nós esperamos pelo talento que se tem à disposição. Vamos lá, o desempenho não é o que as pessoas praticamente imaginam, embora eu não julgue nem um pouco o estilo de jogo ou a filosofia adotada pelo Didier Deschamps à frente da seleção francesa. Aliás, se formos analisar o elenco, a França não possui jogadores para as características que o pessoal quer ver. A França, pelos nomes que possui no elenco, mas apenas por nomes e não características, sugere um time que vai amassar os adversários, que vai controlar partidas, empurrar o seu adversário para dentro do gol o máximo possível e sair fazendo 8, 7 gols por jogo. Mas a realidade é que quem assiste, quem acompanha sabe que isso é muito diferente por alguns pontos. Primeiro, parte física. Estamos agora numa Eurocopa, justamente no final de uma temporada em que a maioria dos jogadores jogaram de 35 a 40 jogos no ano. É impossível exigirmos o mais alto nível físico e, consequentemente, técnico desses jogadores. Segundo ponto, na minha opinião, inclusive, é uma opinião um tanto quanto impopular, mas o camarada que espera uma seleção brilhante, um desempenho impecável, controlando e amassando os adversários num jogo de seleções, ele é no mínimo mal informado, pois pelo pouco tempo que os técnicos têm para reunir os jogadores e montar um plano de jogo e executá-lo nos treinos para passar para o jogo é muito pouco. E principalmente se olharmos para a França, que não possui jogadores com características, como por exemplo na própria Inglaterra, temos um Jude Bellingham, o próprio Alexander-Arnold, que é um lateral que joga muito por dentro, o próprio Trippier, Rice, ou se pegarmos de outras seleções como Gundogan, Toni Kroos, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e por aí vai. Não é esse tipo de característica que a seleção francesa apresenta. Ela possui muito mais jogadores de força física e de verticalidade, velocidade. O que a França mais quer, no fim das contas, é jogar no erro do seu adversário
adversário. Então ela não tem problema de enfrentar uma Áustria e vencer apenas por 1 ou 2-0, porque vai deixar a Áustria com a bola sabendo que tem menos qualidade técnica e acelerar com Mbappé, com Dembélé, com Marcos Thuram nas costas do adversário, tendo campo para acelerar. É tudo que a França quer. O que pode acabar sendo uma casca de banana, pois quando você enfrenta uma Polônia, por exemplo, que não tem nem a metade, talvez nem 1/3 da sua qualidade técnica, mas é um time bem estruturado, ela consegue te anular. No contraponto, enfrentando uma Inglaterra, ou uma Bélgica, ou até uma Espanha, que vem sendo o pato praticamente da seleção francesa nos últimos anos, não ganha de jeito nenhum, deixar a bola com esse time é o mais confortável possível para mim, pois eu tenho o Mbappé, eu tenho o Dembélé para acelerar nas costas no campo que esse adversário vai deixar. A questão da Inglaterra não é nem essa. A questão da Inglaterra não é a França, que não tem desempenho que as pessoas esperam, mas tem muita efetividade e por isso chega nos resultados. A Inglaterra é uma bagunça e não possui nenhuma filosofia minimamente estabelecida. Vamos aos números. Inglaterra, um dos piores ataques da Euro, com apenas 2 gols marcados até o momento em 3 jogos. No contraponto, junto da França e da Bélgica, são as únicas seleções que sofreram até o momento somente 1 gol, o que não é o suficiente para serem as melhores defesas, porque a Espanha até o momento não foi vazada. Criou até o momento no torneio, em 3 jogos, 7 grandes chances. O mesmo número, por exemplo, da Tchequia, que nem se classificou para as oitavas. É a segunda equipe com mais posse de bola, tendo uma média por partida de 58,3% e atrás apenas da Alemanha e de Portugal. Eu não preciso nem dizer que mostraram desempenho e fizeram uma campanha infinitamente melhor. Em passes certos no torneio até o momento também é a terceira colocada, atrás apenas novamente da Alemanha e de Portugal. E em finalizações por jogo é apenas a 20ª entre as 32 seleções do torneio, uma média de 9,7 finalizações por jogo. E essa média inclusive de efetividade na sua finalização, o quanto você acerta o alvo, que no caso a média seria de 3,7, é o suficiente para ficar no meio da tabela de todas as seleções da Euro, a 16ª colocação. Embora tenha todo um contexto de adversários no fim das contas, porém existem 4 seleções que não se classificaram e foram melhores que a Inglaterra nesse quesito. Outra estatística um tanto quanto curiosa, em desarmes a Inglaterra é apenas a 24ª do torneio inteiro, uma média de apenas 8 desarmes por jogo. Para vocês terem ideia, a Itália, que acabou de vazar inclusive pela Suíça nas oitavas de final, possui uma média de 18 desarmes por jogo, ficando em terceiro colocado. Nas estatísticas de cortes também não vamos muito longe, apenas 20ª colocação para a Inglaterra, com uma média de 14,3 por jogo de corte. Ou seja, a gente percebe que aspectos defensivos não é o forte desse time. Obviamente eu assisti todos os jogos da Inglaterra até o momento nessa Euro, e para mim existem 2 aspectos que não são os únicos, mas são talvez o que mais me incomodam e mais explicam essa pouca efetividade e essa pouca segurança que a Inglaterra oferece. A lentidão nas ultrapassagens e movimentações dos jogadores e a lentidão nas trocas de passes. Me lembrou muito, por exemplo, Portugal na estreia, quando vence a Tcheca por 2-1, fazendo um jogo bem abaixo da média, porque era muito pouca as movimentações, as ultrapassagens, as poucas tabelas. Pareciam ser passes sem ter uma intenção de agredir o adversário. E olhando essa escalação aqui da Inglaterra, na verdade a gente já percebe alguns problemas. O primeiro deles, que aparentemente foi solucionado, é o Arnold jogando como um médio central já desde o começo do jogo. Existe uma diferença enorme, as pessoas podem não perceber, entre você começar como um lateral e se tornar um meio-campista a mais, ocupando uma faixa mais central durante a partida, do que você começar e já preencher este espaço desde o começo. Não quer dizer que o Arnold é exatamente um grande passador, que você jogando ele no meio-campo ele vai conseguir render, vai conseguir resultado. É preciso indicativos, é preciso de educativos novos para o jogador. Querendo ou não, ele está jogando numa posição em que ele nunca foi exigido. Eu vejo 2 principais problemas aqui nessa seleção inglesa. Na verdade, se a gente esticar a corda, eu vejo 3. O primeiro ponto deles, a gente já citou as questões com bola do time. É pouca ultrapassagem, é uma lentidão para executar os passes, é poucas ultrapassagens, poucas aproximações para tabelas. Mas eu vejo alguns outros pontos aqui que são importantes. O primeiro é o lado direito, que possui o Walker e o Saka. É inevitável que os dois acabem por bater cabeça. O Saka é um extremo de profundidade. É um extrema que alarga o campo, que gosta de trazer para o lado direito no terço final, para trazer ali para 1 contra 1. Enquanto o Walker, embora no City seja um jogador de mais base, na seleção ele é extremamente ofensivo, extremamente vertical pelo corredor direito. Então é natural que os dois acabem batendo cabeça, pois estão ocupando o mesmo corredor e o mesmo espaço. Outro ponto importante é o lateral esquerdo. Primeiro, não ter um jogador com o pé no corredor, não ter um jogador de origem na posição e ser necessário improvisar o Trippier, que é muito bom jogador, mas que está improvisado claramente,
acaba por ser um problema. Ao que tudo indica, o próprio Luke Shaw, que já é o lateral da posição, o canhoto, deve voltar na próxima partida, que é nas oitavas de final, e o Trippier ele acaba não conseguindo ser efetivo. Na verdade, ele foi um tanto quanto inútil para a equipe, vamos botar entre aspas, nos últimos jogos. O Trippier não é um lateral como o Walker, por exemplo, do outro lado, um contraponto, ele é um lateral de profundidade, pelo contrário. O Trippier ou é um jogador mais base ou é um jogador para jogar numa faixa mais central, numa segunda linha mais central construindo. Ele é muito bom com a bola no pé, ele tem boa batida na bola, ele tem qualidade de passe, ele é inteligente para jogar, mas não é o lateral dos mais rápidos, por exemplo. E você coloca ele de um lado esquerdo em que ele vai gerar apenas amplitude, não profundidade. E o Foden, já por característica pessoal, ele é mais um jogador de jogar por dentro. É muito difícil a gente ver o Foden sendo de profundidade, indo até a linha de fundo, buscando um cruzamento numa linha lateral ou até mesmo um drible. O Foden, inclusive dessa temporada, que foi eleito o melhor jogador da Premier League, é um Foden jogando ou da direita para dentro, ou então já começando no meio. Faz um tempo que ele não joga pelo lado esquerdo, e na minha visão, ele jogando nesse corredor, você não consegue exigir o melhor dele, pois ele está com o pé trocado. A volta do Luke Shaw, na minha opinião, ela pode ser um grande fator para a equipe, mas é inegável que ele vai gerar profundidade para a equipe por esse corredor, e aí sim o Foden tem mais liberdade para jogar por dentro. Outro ponto que é um tanto quanto curioso, o Kane, ele é um 9 por si só, que a gente chama de 9,5, por exemplo, entre o 9 e o 10. Ele é um jogador de construção. É muito natural a gente ver o Kane saindo fora da área, pisando no gramado mais numa faixa intermediária e construindo. A questão que não me desce é o Kane descendo tanto e o Bellingham muitas vezes entrando no seu lugar. E o Bellingham dessa temporada do Real Madrid, que foi muito bem e que é cogitado a bola de ouro, jogou muito mais perto do gol, entregou muito mais números, o produto final, como a gente gosta de chamar. Eu tenho dúvida se esse é o melhor Bellingham. Eu prefiro ele muito mais numa segunda faixa ou no máximo numa terceira, construindo. E diga-se de passagem, isso acaba sendo um tanto quanto prejudicial ao time, porque no momento com bola a gente acaba tendo um Gallagher que tem fôlego e tem físico, na verdade, saúde para ir e voltar, e é muito mais um jogador operário, embora tenha uma certa qualidade. O Walker, ele alarga o campo pelo lado direito e quando necessário ele faz corrida na profundidade, assim como o próprio Saka. O Harry Kane e o Bellingham ocupando a área do adversário ou no mínimo a entrada da área, o Foden aparecendo como um complemento para ambos, o Trippier alarga o campo pelo lado esquerdo e o Rice fica extremamente sozinho para construir uma jogada. Inclusive a partida contra a Dinamarca foi uma das piores partidas que eu já vi do Rice da minha vida, por esse ponto. Ele tá sobrecarregado, ele tem que lidar com tudo. Ele precisa fazer a cobertura, ele precisa proteger a linha de zaga, que por si só já é uma zaga vulnerável e lenta, e ele ainda precisa ser o primeiro armador da equipe. O Rice tá muito sobrecarregado. Talvez o Bellingham descer uma faixa, jogar numa segunda linha, descer algumas casas para trás e ajudar o Rice na construção, pode ser talvez o que esteja faltando. O Rice, ele está jogando mal, evidentemente, mas na minha opinião não é nem só por uma questão do próprio jogador, é uma questão muito técnica e também uma questão do sistema. Ele está muito sobrecarregado e precisa fazer tudo basicamente. Além do mais, de nós tratarmos de uma linha de zagueiros que, além de serem lentos, não são os melhores marcadores. O Stones, ele é um zagueiro que se destacou muito mais com a qualidade de passe, com a qualidade de construir, e ele por si só já não é um zagueiro rápido. Quando você tem uma zaga, no caso de Guerri e Stones, que é uma zaga vulnerável, porque os laterais se mandam pro ataque, o Trippier alarga o campo pela esquerda e o Walker, ele joga muito na profundidade pela direita, ele não é um lateral base. Primeiro que nós temos aqui uma zaga que é vulnerável. E além de serem vulneráveis, eles são lentos. O que isso quer dizer? Se você não tem essa zaga bem protegida, o mínimo que nós esperamos é que os zagueiros sejam rápidos o suficiente para correr para trás. E não é o caso de ambos. Então a defesa fica muito desprotegida. E aí que vem um ponto, inclusive na minha avaliação, a questão do Southgate na sua entrevista, numa coletiva que ele deu, de ter citado o Calvin Phillips, em que ele dá como uma das justificativas para o time não ser tão intenso, principalmente na marcação, por não termos mais o Calvin Phillips. O Phillips, ele é um volante que tem qualidade no corpo, mas ele é muito mais o físico, ele é muito mais a saúde, ele é muito mais o fôlego para preencher o campo, para saltar a pressão quando necessário e para principalmente proteger a primeira linha de defesa, proteger a dupla de zaga, para que eles consigam construir, para que eles consigam preencher o espaço de forma mais tranquila. E obviamente convocar o Phillips nesse momento seria um tanto quanto estranho, porque ele não vive uma boa fase, já tem pelo menos um ano e pouco. Teve lesão, não jogou pelo City, e no West Ham, nos poucos minutos que teve, não soube aproveitar. Então um jogador da característica do Phillips, por mais que seja um pouco estranho a gente ver os talentos que ele tem à disposição, querendo ou não faz sentido. E dentro disso o Rice, ele entra naquela classe de jogadores, na minha avaliação, de mal compreendidos, jogadores mal interpretados. Ele sempre foi considerado um primeiro volante de marcação e de imposição física. Ele possui essas características, mas a gente viu nessa temporada pelo Arsenal, que na minha opinião foi a melhor da carreira dele até o momento e que também seria o suficiente para colocá-lo num top 15 de bola de
de Ouro tranquilamente, porque para mim ele foi o melhor jogador do Arsenal. Ele mostrou muito mais uma qualidade técnica, de saltar uma linha. O melhor momento do Arsenal na temporada, inclusive, é com o Jorginho sendo o primeiro armador e dando liberdade pro Rice, muitas vezes, inclusive, infiltrando e agredindo a área adversária. Deixar esse papel de saltar a pressão, de proteger a primeira linha de defesa pro Rice me parece um tanto quanto desperdício e também um não sendo ideal pro mesmo. Portanto, eu acredito que é esse um dos principais pontos da Inglaterra não ser tão criativa, dela ser muito lenta e tentar esperar o momento perfeito para atacar, porque ela sabe que sem bola ela vai sofrer. Os seus zagueiros sem bola não são confiáveis o suficientes nem mesmo para preencher espaço e, para além disso, eles são lentos, portanto correr para trás não vai ser o ideal. Mas claro, esse aqui é o meu ponto de vista sobre a seleção inglesa. Eu acho que por mais que tenha suas dificuldades, a falta de um lateral esquerdo, a falta de zagueiros mais confiáveis, não é justificativa, apesar de ser parte do problema, para o time apresentar o desempenho que ele apresenta. O Southgate tem jogadores, ele tem características para achar alternativas. Vamos ver se ele vai conseguir arrumar isso até o final do torneio ou até o momento que a Inglaterra for eliminada. Muito obrigado pela atenção e pela audiência e vamos embora.